Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Filipenses. Você está pronto para ouvir uma palavra do Senhor para você? Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, verso 20. Filipenses 3, 20 diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, a nossa concepção de futuro, o que nós pensamos para o futuro, dá forma ao nosso presente. A sua concepção de futuro determina quem você é no presente. O que você planeja para o seu futuro está determinando as suas atitudes hoje. Eu quero te contar a história de uma mulher. O nome dessa mulher, pouco se sabe da vida dela, como ela vivia, o que ela fazia. Mas o nome dessa mulher, ela era uma cristã do século II. O nome dela era Blandina. Era uma cristã fervorosa. E o imperador Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio do Império Romano, estava fazendo uma grande perseguição aos cristãos e começou a prender vários e vários cristãos. Em pouco tempo, as prisões estavam lotadas de cristãos. E cada um desses prisioneiros passavam por um julgamento, e nesse julgamento eles eram impelidos, quase que obrigados a negarem a sua fé. Havia uma grande perseguição aos cristãos naquela época, então eles eram obrigados, debaixo de tortura, debaixo de toda sorte de sofrimento, a negar a sua fé. E os irmãos da igreja naquela época temiam muito por Blandina, porque Blandina fisicamente era uma mulher muito frágil, muito franzina, muito debilitada. E eles pensavam, diante de tudo isso, ela não vai resistir. Quando ela for pega, ela não vai suportar. Só que aqueles irmãos se enganaram a respeito daquela mulher. Ela foi levada para a tortura, e os verdugos revezavam entre um e outro a tortura, torturando aquela mulher. Toda maneira de tortura que você puder imaginar. E ela não negou a sua fé. Quando os outros cristãos que estavam presos foram levados para a arena, para serem comidos pelas feras, ela estava crucificada num poste. E aqueles homens eram levados para dentro da arena como um espetáculo. Ela, crucificada no poste, dentro da arena, à medida que aqueles cristãos iam entrando, ela dizia para eles: não neguem a sua fé. Não neguem aquele que deu a vida por vocês. Então aquela mulher ia fortalecendo aqueles cristãos que entravam a não negar a sua fé. Depois de ter sido torturada e estar crucificada no madeiro, no meio da arena. Os poucos relatos que existem contam que as feras comeram os cristãos, porém, quando chegaram perto dela, as feras não tocaram naquela mulher. Novamente, então, os verdugos não tinham mais escolha, a não ser voltar a torturá-la, só que agora em público, para que toda a arena contemplasse aquele espetáculo de horror. E ela permaneceu firme, embora a sua fragilidade. Após eles terminarem a sessão de tortura, eles amarraram aquela mulher numa rede, e então soltaram um touro, para que ela fosse chifrada por aquele touro amarrada na rede. E após ser arremessada várias vezes para cima, depois já toda estraçalhada, jogada no chão, ainda com fio de vida,
chegaram para ela e disseram para ela: negue agora a sua fé. E aquela mulher, com o seu último fio de vida, disse: a morte que vocês me oferecem não tem poder sobre a minha vida. E então, um verdugo pega a espada e corta a cabeça de Blandina fora. Eu estou te contando essa história porque a sua percepção do futuro determina quem você é hoje. O que você crê para o seu futuro determina quem você é hoje. E o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo escreve dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida terrena, somos os mais infelizes dos homens. Então, quem são os cristãos? Os cristãos são pessoas que vivem em prol do seu futuro. Qual futuro? E eu quero caminhar com você um pouquinho nessa noite, porque eu acredito que nós, como Igreja de Jesus, precisamos alinhar e retornar o nosso coração, o nosso pensamento, voltarmos para o rumo certo, porque a igreja, de um modo geral, hoje, está perdendo uma das suas principais mensagens. A igreja de Jesus está perdendo seu principal foco. Nós estamos aqui de passagem. Nós não ficaremos aqui para sempre. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Tendo dito isso, a partir do versículo 9, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Primeira coisa que nós temos que entender: a igreja de Jesus crê, Jesus voltará. Eu não sei se os pais aqui de filhos de 15 anos, 10 anos, 12 anos para baixo, mas eu me lembro, há não muito tempo atrás, de ouvir por diversas vezes pastores dos seus púlpitos dizendo: Jesus vai voltar, Jesus voltará. Mas parece que o tempo está passando e a mensagem do Evangelho está mudando. A mensagem do Evangelho está ficando contemporaneizada. O Evangelho está ficando muito mais para coisas dessa vida. A igreja de Jesus crê que Ele subiu, mas Ele vai voltar. Não se fala mais hoje sobre a volta de Cristo. Não se fala mais sobre o arrebatamento da igreja, não se ensina mais sobre isso. Os púlpitos hoje não são mais usados para ensinar as pessoas a dizerem: gente, está difícil, está complicado agora, fica tranquilo, isso é passageiro, um dia você vai morrer. Ninguém gosta disso. Mas irmãos, há pouco tempo,
há menos de uma semana, nós perdemos uma pessoa que foi aqui da Alcance, de uma forma trágica. 35 anos de idade, fraturou o pé e morreu de embolia pulmonar. Você não sabe o seu dia de amanhã. Eu não sei o meu dia de amanhã. Há menos de um mês eu perdi um pastor que foi uma grande influência da minha vida, o pastor Amarildo Gonçalves. Foi o pastor que me ensinou muita coisa, foi o pastor que me ensinou a expulsar demônio como ninguém. A gente vivia atrás de endemoniado lá em Firminópolis. E botava a mão na cabeça daqueles demoniados, tudinho, a gente fazia uma festa com aqueles demônios. Porque a gente achava o máximo ver Jesus libertando aquelas pessoas. Morreu agora com 55 anos, de um câncer fulminante. A igreja está se esquecendo de ensinar as pessoas. A sua alegria não está aqui, a sua alegria está em outro lugar. O que levou Blandina, uma mulher fraca, frágil, magra, exteriormente fragilizada? Houve um momento que depois ela foi colocada para sentar no meio da arena, em cima de uma chapa de ferro quente. Sentaram ela no meio daquela arena, em cima de uma chapa de ferro quente. Você consegue imaginar algo disso? E eles diziam, nega a sua fé. E ela dizia, eu não nego. O que levou uma mulher magra, uma mulher raquítica, que todo mundo olhava para ela e pensava, essa aqui, o primeiro vento vai levar ela, ficar firme daquele jeito. O que levou aquela mulher a ficar firme é porque ela tinha uma revelação do seu futuro. Ela sabia o que esperava, ela sabia o que aguardava. Eu quero te perguntar nessa noite, você sabe o que te espera? Você sabe o que te aguarda? As igrejas não falam mais sobre a volta de Jesus. Não se fala mais sobre salvos e perdidos. No momento do politicamente correto, ninguém mais agora vai ser perdido. Todo mundo agora vai para o céu. Porque se falar que alguém vai para o inferno, você está errado. No momento do politicamente correto, a gente não pode falar que alguém, olha, se você não mudar de vida, a palavra de Deus diz que quem vive como você vive, vai para o inferno. A gente não fala mais isso. A gente não ensina mais isso. Talvez a gente nem crê mais nisso. Para pensar, você crê realmente que inferno existe? Para pensar. Você crê? Você crê que um dia aqueles que não estão de acordo com a palavra de Deus, aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus, um dia serão condenados à perdição eterna? Eu acho que se nós crêssemos, talvez nós reavaliaríamos um pouco a nossa conduta de vida. Se nós realmente, de fato, crêssemos nisso, a gente mudaria um pouco a nossa postura. Abra comigo Mateus capítulo 25. Capítulo 25, verso 31. O que o pastor veio fazer aqui, gente? Estava tão bom ir lá nos Estados Unidos, né, gente? Mateus capítulo 25. A partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, quem é que está vindo? Irmãos, não sou eu que estou falando aí. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e você me hospedou,
Estava nu e você me vestiu, eu estava enfermo e você foi me visitar, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, que te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu ou te vestimos? Quando é que estava enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Maravilhoso, mas o texto não para. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estava nu e não me vestiu. Achando-me enfermo e preso, não foi me visitar. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E o texto termina dizendo: irão estes para o castigo eterno. Palavra do Senhor. Palavra de Deus. Jesus está dizendo que existe um castigo eterno. Mas não se fala mais isso nos púlpitos. Não se fala mais isso nas igrejas. Não se ensina mais isso para ninguém. E eu estou aqui nessa noite, como boca de Deus, para te dizer: se nós não consertarmos a nossa vida, haverá um castigo eterno para nós. Nós estamos nos perdendo nos discursos de aceitação e superação. A igreja está se perdendo nos discursos de vitória, de ser mais do que vencedor. Você vai vencer, você vai superar, e tudo isso é de Deus. Mas eu quero te dizer, existe um outro discurso também. Existe o discurso que aquele que não faz a vontade de Deus vai para o castigo eterno. O próprio Jesus disse que haverá separação. Não sou eu que estou separando, é Ele quem vai separar. É Ele quem está dizendo que haverá condenação para injustos. Ele está dizendo que vai haver condenação para injustos. Eu não sei você, mas eu não quero fazer parte dessa turma que vai ser condenada. Por que eu estou pregando isso nessa noite? Porque a sua percepção de futuro molda o seu presente. Se você quer realmente ir para o céu, se você realmente quer estar com Jesus, essa sua percepção de futuro tem que moldar o seu presente agora. Se nós cremos, se cremos que esse Jesus um dia vai voltar, irmãos, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Talvez não para todos, talvez ele volte só para mim. Como ele voltou para Amarildo, como ele voltou para Vanderleia. E quando ele voltar para mim, ou para todos ao mesmo tempo, ou quando ele voltar só para você, ou para todos ao mesmo tempo, aí já não vai ter mais chance. Aí já era. No momento da volta de Jesus, você não vai ter repescagem. Deixa eu falar uma coisa para você, no reino de Deus não tem repescagem. Você tem só uma oportunidade. É essa vida de agora, para determinar. Agora, se a minha percepção, se o meu senso de futuro é fraco, a minha vida vai ser marcada pela indiferença. Eu sou indiferente. Eu sou indiferente às coisas de Deus. Por quê? Porque o meu senso de futuro em relação às coisas de Deus é fraco. É fraco. Por que eu não oro mais? Porque o meu senso de futuro não determina que a oração é importante para mim. Por que eu não me dedico mais à palavra de Deus? Porque o meu senso de futuro,
o que eu estou planejando para o meu futuro, o que eu estou querendo para o meu futuro, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus não faz a menor diferença no que eu estou pensando para o meu futuro. Eu estou pensando só em ficar rico. Eu estou pensando só em ser uma pessoa melhor. Então a palavra de Deus não faz diferença. Mas quando eu trago para o centro da minha percepção de futuro, eu não fui criado para morar nessa terra. Eu estou aqui só de passagem. Eu tenho que morar com Jesus no céu. Então eu preciso entender, para estar com Ele no céu, tem que ser como? Como que eu tenho que ser? Isso determina, isso muda o meu comportamento no presente. Por causa do meu futuro. Se eu me dedicasse às coisas de Deus, como eu me dedico a outras coisas. Se eu me dedicasse a estudar a palavra de Deus, como eu estou me dedicando a estudar livros, e mais livros, e mais livros, e mais livros, e mais livros. Se eu me dedicasse à oração, como eu me dedico a horas e horas e horas gastas na internet. A minha vida hoje estaria diferente. Eu não sei se a sua estaria, a minha estaria. Estaria rico, Deigman? Provavelmente não. Estaria sem enfermidade alguma? Provavelmente não. Blandina morreu da pior forma possível. Talvez você pode pensar, não, mas eu vou dedicar minha vida para morrer desse jeito no final. É desse jeito no final. Quando a gente pensa que aqui é o final. Porque não é o final. Não é o final. Acredite em mim, querido, não é o final. Com perdão da expressão, sua vida pode estar uma desgraça hoje. Essa desgraça tem um tempo para acabar na sua vida. A hora que você largar esse corpo seu, acabou o seu sofrimento, acabou tudo que você está passando aqui. E aí você vai começar a experimentar o que realmente Deus é. Estou terminando. Eu já quero contar mais uma história para você. Policarpo, bispo de Esmirna, ele foi contemporâneo do apóstolo João, mais novo que o apóstolo João, mas ele foi contemporâneo do apóstolo João. Havia uma grande perseguição aos cristãos, por parte do Império Romano. Então Policarpo se escondeu em alguns sítios, para poder ali, fazendas, pequenos campos, para poder continuar seu trabalho, mas escondido. Mas não teve jeito, ele foi descoberto. Ele foi descoberto pelos soldados romanos. Os soldados romanos, então, vão lá, prendem Policarpo e vão levá-lo para a arena. Que, afinal de contas, e não mudou não, tá? Continua a mesma coisa hoje, tá? Nós estamos sendo jogados na arena de novo, viu? Você está sendo jogado numa arena todo dia. Então, levaram Policarpo no caminho. Ele olha para aqueles soldados e dizem assim: me deixa orar. Os soldados então deixam aquele velhinho orar. Ele ora por 2 horas, ininterruptas. E os soldados, diante daquela atitude dele de orar por 2 horas, reconhecem que aquele velhinho é um homem de caráter e de bom coração. E aí então eles chegam para ele e falam assim: simplesmente diga, César é o Senhor, e queime o incenso. E ele calmamente se recusa a fazê-lo. Então ele é levado para a arena, diante da população romana, que o empurrava até o governador. O governador interroga aquele homem, e o governador tinha receio de jogar aquele velho para as feras. Então o governador chega e fala para ele: jura pela felicidade de César, mude de ideia, diga fora com os ateus, falando dos cristãos.
Policarpo se levanta, olha para a multidão da arena, aponta o seu dedo e diz: fora com os ateus. Sabe o que é isso, irmãos? Percepção de futuro. Sabe o que é isso? Aquele homem sabia. Aquele homem sabia que a vida dele não valia nada. Aquele homem sabia que o que estava por vir era muito maior do que qualquer glória, do que qualquer dinheiro, do que qualquer fama, do que qualquer riqueza que essa terra pode oferecer para alguém. Aquele homem sabia. Aquele homem sabia, e eu estou aqui, meu querido, como profeta de Deus nessa noite. Irmão, só Deus sabe o quanto eu resisti para trazer essa palavra para vocês, mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: conserta a tua vida. Eu estou aqui para dizer para você: volta para o prumo, volta para o rumo, porque a sua vida está por um fio. Eu estou aqui para te dizer: o evangelho que você está vivendo, esse evangelho que você está vivendo não vai te levar para o céu. Não vai te levar para o céu, não vai me levar para o céu esse evangelho, meia boca que nós estamos vivendo. Aquele homem olha e diz: fora com os ateus. O governador olha para ele e fala: Policarpo, faz o juramento para César, eu vou te libertar, amaldiçoe Cristo. E ele se manteve firme e diz: por 86 anos servi a Cristo, e ele nunca me fez um mal sequer. Como poderia eu blasfemar contra o meu rei que me salvou? Diante da recusa, mandou que viessem as feras, começando assim a história de um martírio prolongado. Após as feras, Policarpo é amarrado a uma estaca para ser queimado, e a multidão queria que ele fosse crucificado, mas o governador mandou que ele fosse amarrado, por piedade dele. E quando vieram com fogo, para colocar o fogo, ele diz assim: vocês ameaçam com fogo que arde por um momento e depressa se apaga, mas nada sabeis da pena futura e do fogo eterno que está reservado para os ímpios. Então ele foi amarrado, e quando foram colocar fogo na madeira que estava ao redor dele, segundo as testemunhas, havia fogo, mas o fogo não consumia Policarpo. Então a multidão pede que o seu algoz o matasse a golpe de espadas, e assim ele foi feito. Um dos verdugos dá um golpe e mata Policarpo amarrado naquela estaca. Mas naquele momento ele ficou para sempre fora do alcance dos seus perseguidores. Irmãos, meu coração está queimando por essa palavra. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou no mesmo barco que você. Estou no mesmo barco que você, sendo tentado pelas mesmas coisas que você é tentado, sendo tentado a querer as coisas que você quer. Eu estou no mesmo barco que você, mas eu estou aqui como uma voz dizendo: meu querido, nós precisamos olhar para o futuro, e o futuro não é uma conta bancária, o futuro não é uma previdência privada, o futuro é a glória que nos espera. Eu estou aqui para te dizer, meu querido, a nossa vida aqui ela é passageira. Eu estou com 45 anos. Há pouco tempo eu estava com 20 anos, eu estou com 45. Daqui a pouco eu estou com 60, com 70. A nossa vida aqui é passageira. Irmãos, há uma esperança para nós. Há uma glória reservada para nós. Jesus vai voltar. E se Ele não voltar, e você e eu partirmos antes, nós estaremos com Ele nessa glória. Nós estaremos com Ele na glória. Último texto, para a gente orar. Abra comigo em João, capítulo 14. Espírito Santo. João 14, 1 ao 3. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar
para vocês. E quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei e levarei vocês para que estejam onde eu estiver.